Sim, ela é uma velha conhecida nossa. Depois de 4 anos, a gente vai voltar à BR-319 para reviver a história e ver o que mudou. Uma viagem que vai mostrar a importância da estrada para o desenvolvimento da região e como trabalhar os impactos que vêm junto com o pleno funcionamento dela. Foi com muita chuva que saímos de Manaus. A travessia de balsa pelos rios Negro e Solimões é o começo de uma viagem nada fácil. No meio do rio, a chuva forte impede a visibilidade do horizonte. Mas não da draga de garimpo. E nem das casas muito próximas ao rio, no Careiro da Várzea, onde chegamos. A intenção é cruzar quase 900 quilômetros da BR-319 até Rondônia, também norte do país. O caminho é um corte reto no meio da mata. A viagem completa, tranquila por essa estrada, é o desejo de quem transporta produtos todo dia na região. As motos produzidas por esta fábrica no Polo Industrial de Manaus vão pelo rio e depois estrada, só que partindo de Belém, no Pará. Dias e dias de viagem até o centro-sul do país. Para evitar danos com tanto tempo viajando, a empresa precisou até criar uma outra empresa própria de logística para tentar melhorar o atendimento de entrega ao consumidor brasileiro. Sempre criar possibilidades, principalmente logística, é muito importante. Qual seria o impacto econômico se vocês tivessem a opção da rodovia? De cara, a gente poderia ter uma redução para 2, 3 dias de trecho entre Manaus e Porto Velho, e de lá saindo para as regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Por terra, essa estrada é a única ligação dos estados do Amazonas e Roraima ao restante do Brasil. Foi construída há 45 anos, ainda do governo militar, e já funcionou como um tapete. Eu comecei em 72 e fui até 86, quando terminou a obra e eu saí da BR-319, mas nós deixamos ela zerada. No jeito? No jeito. Ela teve uma temporada que fui liberada e aí era ônibus todo dia, para lá, para cá, para cá, para lá e para cá, só que não tinha uma manutenção dela. Eu sou daqueles que vim para cá pelo advento da rodovia. Estou há 45 anos morando. 45 anos, praticamente a idade da BR-319. Sim. Como que isso se sente vendo a situação que ela está? Isso tem me frustrado muito ao longo dos anos. Porque nós sabemos que a BR-319 foi um projeto para a Amazônia integrar. Ficamos aqui ao longo de quase 20 anos sem trafegar normal pela rodovia. Em 1976, a BR-319 foi aberta oficialmente para o trânsito. Dos 45 anos de existência, só funcionou plenamente por 12 anos. Hoje, para quem vem de Manaus, o asfalto termina aqui. Daqui para frente, a maior parte da estrada é de chão no barro puro. A gente sabe que a situação não está nada fácil, mas desde que a gente saiu da capital do Amazonas, não para de chover. Então, nessas condições climáticas, nós realmente não fazemos ideia do que vamos encontrar. Apesar de não ter asfalto onde a pista está batida, os veículos circulam. Foi um pouco mais à frente, nesse mesmo trecho, que encontramos o Seu Pedro.
O ônibus que ele vinha dirigindo a menos de 20 por hora estava todo destruído. Ele vinha de Porto Velho e registrou tudo que enfrentou. Todo mundo com fome, cansado. O goleiro tá feia. Segundo ele, os passageiros que trazia pegaram carona. Seu Pedro e o assistente Diego ficaram 21 dias atolados na estrada. Esse aqui era o pneu reserva praticamente destruído. Aqui do outro lado, ó, a gente também consegue ver o radiador, que é uma peça fundamental para o ônibus poder funcionar e que está descartado. Um novo teve que chegar para que ele pudesse voltar a funcionar. A gente consegue ver a marca de onde o barro chegou aqui no ônibus. Esse lado ficou um pouco tombado, segundo o motorista, por conta do atoleiro. Então, a marca, bem aqui, muita lama. Aqui no bagageiro, partes do ônibus que foram descartadas também. Elas quebraram por conta de toda a lama que foi enfrentada. Né, seu Pedro? Isso aqui praticamente não vai mais poder ser usado? Vamos gastar na faixa para rejeitar esse nosso ônibus, na faixa de uns 6 a 7 mil de prejuízo. 21 dias atolados na BR-319. O senhor já tinha passado por isso antes? Nunca, primeira vez. Todo meus anos de carteira de motorista, primeira vez que aconteceu isso com a gente. Passando fome, passando sede e andando 100 quilômetros para trás de socorro. Como que o senhor se sente passando por toda essa situação como um cidadão brasileiro com o direito de usar uma rodovia? Eu me sinto descartado. Eu cheguei a ver asfaltada, hoje estou vendo a situação que ela está destruída. Nós seguimos pela estrada lisa de barro molhado e chegamos à comunidade de Igapoaçu. A BR-319 é cercada por água. São quase 900 quilômetros com pontes em concreto e em madeira. Mas ainda existem pontos que a gente precisa usar a balsa. Além da travessia de Manaus até o Careiro da Várzea, outro lugar que a gente usa esse meio de transporte é nesse trecho pequeno, para chegar até a comunidade de Igapoaçu. A maioria dos moradores cresceu aqui. Foi aqui no Igapó, às 4 da tarde, que paramos para almoçar. A dona Mocinha deixou a gente usar a cozinha da casa dela. Ela é uma moradora antiga da comunidade e há anos espera viver melhor com a estrada em boas condições. E aí, Dani, tá fazendo o quê? O almoço. Enquanto eu cozinhava, ela contou que viu quando os caminhões de oxigênio passaram para socorrer Manaus, no mês de janeiro desse ano, quando a cidade enfrentou a grave crise da falta de oxigênio em pleno pico da pandemia de Covid-19. Quando eles passaram aqui, qual foi o sentimento de vocês? Nossa, de alívio. Falaram que tiveram um pouco de dificuldade porque a estrada já estava começando a ficar ruim, né? Se atrasaram na viagem. Onde podia ser muito mais rápido e mais prático, se tornou mais difícil. Eu não sei por que o povo não tem interesse em fazer a nossa BR. A gente tem uma prova muito grande disso, da importância da BR-319, que foi o problema que a gente enfrentou aqui com o oxigênio. Poderíamos ter recebido esse oxigênio em questão de 12, 14 horas e levamos 5 dias por conta da trafegabilidade precária daquele trecho da estrada, já justificaria a pavimentação. Nós não estamos falando de construir uma estrada nova, nós estamos falando de pavimentar um trecho de 400 quilômetros. Ela é uma esperança para todos nós, mas é uma luta que não começou ontem. Nós estamos nessa luta pela reconstrução da BR-319 há 20 anos. A comunidade de Igapoaçu fica a alguns quilômetros do trecho mais complicado da BR-319. Aqui a gente consegue ver bem a convivência das pessoas com a natureza. Um dos símbolos da comunidade é esse Amazônia daqui, o boto vermelho, dócil, que está sempre pertinho das pessoas. E
acha assim de ter contato com esse animal assim tão grande, tão bonito? Porque ela é bom e ela não come nem morde e ela é boa com a gente. Aqui nós também conhecemos seu Moisés. Quando a BR-319 estava sendo construída, essa pista aqui era usada como pista de pouso. Mas hoje, olha aí, não dá nem para andar direito por aqui. Seu Moisés, o senhor já mora aqui em Igapoçu há quanto tempo? Olha, eu cheguei aqui desde 70. E o senhor disse que o senhor trabalhava aqui, mas ia receber no escritório em Porto Velho. Porto Velho. E como é que era isso? Mas naquele tempo a estrada já estava boa, estava naturada, já estava passando o carro. Então era super tranquilo. O senhor saía daqui que horas? Eu saía daqui, era 10 horas da noite. Chegava lá? Chegava lá 6 horas da manhã. 6 horas da manhã? Se o senhor fosse fazer isso hoje? Deus me defenda. Porque a derradeira viagem que eu fui lá, nós passamos quase 8 dias aqui na estrada, empurrando o carro do que andando de carro. Para todos os estados brasileiros aqui, que o nome? Aqui, a noite não tem iluminação. Esse casal só caminha no escuro para visitar os filhos. Viveram anos bons de BR e tudo que ela representava até deixar de existir como rodovia funcional. Foi um certo tempo, daí ficou difícil para nós, né? A gente é prefere aqui sofrendo. Um dia Deus pode ajudar a gente, né? Como ajuda todo tempo. Seu João também sonha em ver a estrada em boas condições novamente. Ele acredita que não foi o tempo e nem o abandono que deterioraram a pista. Em 86, ela funcionava. De 88 já começou a acabar a estrada. Mas o senhor viu isso? Eu morava aqui dentro. Morava aqui já? No outro lado ali. Nesse terreno, mas no outro lado do Burutizal ali. Chega a estremecer as panelas da gente na patilheira, dinamite, quando estourava na pista. Entendi. Cada 50 metros eles colocavam enfiavam no chão, cavavam com a boca de lobo, 5, 6 metros, colocava dentro, depois saía pipocando aí. Apesar do relato em detalhes do seu João, até hoje não houve registro de denúncia sobre crime contra a rodovia. A BR-319 tem um trecho de 457 quilômetros de barro puro. 52 são no lote Charles, conhecido como Lote C, que já tem licença ambiental e autorização da Justiça para o trabalho de repavimentação. O entrave hoje está em 405 quilômetros, conhecidos como trecho do meio. Nessa extensão, já foram gastos em reais mais de 100 milhões com estudos ambientais. Complementos desses trabalhos foram exigidos pelo IBAMA e já estão sendo analisados novamente. Mas enquanto não sai, a lama também é de dinheiro. Mais de R$1 milhão por quilômetro. As placas informam execução de serviços de manutenção. Mas quem enfrenta a BR-319 se pergunta: que manutenção? Não necessariamente se gasta milhões no quilômetro de pista. É uma previsão. Se for necessário eu executar algum daqueles serviços que foram previstos, eu tenho em contrato para executar. O Amazonas tem mais de 90% da floresta preservada. Hoje existem 28 unidades de conservação na região da BR. Ao longo da estrada, ainda é possível ver animais selvagens e a vida de uma natureza sem tamanho. Uma unidade de conservação serve para proteger a biodiversidade e desenvolver de forma sustentável uma região por meio dos recursos naturais. Ela é criada muitas vezes para minimizar os possíveis impactos causados por grandes empreendimentos de infraestrutura, como uma rodovia, por exemplo. Mas para os ambientalistas, não basta apenas que a unidade de conservação exista para garantir o cumprimento desse papel. Os impactos são enormes, porque não é apenas o que acontece na beira da estrada. Se viaja pela estrada, se vê uma coisa, mas o que faz é de abrir
enorme área para migração dos processos que já desmataram o arco do desmatamento. Risco maior é não asfaltar, segundo o governo do estado. Hoje, quem é que consegue ir lá fiscalizar um desmatamento, uma queimada naquela área da BR-319? Não tem nenhuma estrutura que vá. Se eu garanto uma ocupação sustentável nessas áreas, eu estou protegendo a floresta. Nossa primeira noite foi dormindo numa das estações de comunicação que existem na estrada. O amanhecer na BR é único. Nossos carros estavam preparados. Mesmo assim, um trator que presta serviço na estrada foi enviado para nos auxiliar em caso de necessidade. Em boa parte da viagem enfrentamos muita lama, mas aqui tem placas que avisam que o que vem pela frente é bem pior. A BR-319 foi construída para fazer parte da integração nacional, ligando os estados do Amazonas e Roraima à maior parte do Brasil. E lá se vão mais de 30 anos separados por uma rodovia que vem se acabando no meio da floresta. Dos trechos difíceis agora. Para entrar, é preciso assinar termo de responsabilidade. Difícil contar os quilômetros de atoleiro, mas pelo que nos informaram, são quase 70. Os carros deslizam. Uma chuva de lama. Nós ainda nem chegamos no que está sendo considerado o pior trecho da BR-319 nesse momento, mas nós já passamos por um estirão de muita lama. Alguns atoleiros a gente conseguiu passar com mais facilidade por conta do carro que é realmente preparado, dos pilotos que têm experiência na estrada, mas nem tudo isso deu conta aqui, ó, de passar por toda essa lama. Todo mundo ficou atolado, inclusive a máquina que veio acompanhando a gente para um possível resgate. Está tentando sair ali para ver se consegue andar 2 quilômetros à frente em busca de socorro. A gente presencia isso todos os invernos. A promessa de que a trafegabilidade vai durar durante os 12 meses e acaba não durando só 12 meses, só 6 meses do ano. E essa novela vem caminhando após ano. Nossos pilotos que vieram de Porto Velho para nos buscar em Manaus estavam surpresos com a condição da estrada. Quisemos passar no mesmo lugar que a gente passou, só que não deu certo. A gente viu aqui que realmente a dificuldade está a nível altíssimo, entendeu? Aqui de dia conseguimos um resgate depois de 1h30 atolados. Sem as máquinas, quem sabe quantos dias teríamos ficado por ali. À noite seguimos. A viagem fica mais lenta pelos riscos. E quando tem atoleiro, tudo complica. Foram quase 6 horas tentando sair do barro. O trator não conseguiu tirar o carro da lama porque esse barro aqui está deslizando demais e a máquina não está conseguindo ir para trás, dar ré puxando o carro. E agora a turma está tentando colocar um cabo de aço, ó, para o nosso carro aqui puxar o outro que está atolado, porque as 2 cordas que foram colocadas já era, quebraram. Nós acabamos dormindo parte da noite nos carros na estrada. E como todos os equipamentos descarregaram, temos algumas poucas imagens de celular do nosso resgate na madrugada. E nós seguimos de uma dura realidade para outra realidade. É essa vila que vive as dificuldades à beira da BR. Seu Tião e Dona Tiana estão pensando em desistir do cultivo de frutos. Então eu vim em busca de uma terra melhor, de um lugar melhor para mim gerar renda, produzir. Mas não deu certo? Mas não deu certo. As terras são boas,
mas não existe como nós escoar aquilo que nós produzimos na propriedade. Os dois vieram de Porto Velho e acreditaram que aqui poderiam prosperar, mas a estrada não deixa. Nossa viagem no trecho de barro termina aqui, na altura dos 615 quilômetros da BR-319. Para frente é asfalto, rumo ao município de Humaitá, no Amazonas, e a Porto Velho, no estado de Rondônia. E os caminhos da viagem nos levaram a esse casal, já em Humaitá. O Marcos estava aniversariando 50 anos e adivinha o que ele queria de presente. Resolvi me dar um presente diferente, já que não é possível aglomerar em razão da pandemia, né? Então nós resolvemos vir aqui praticar isolamento social, andando na 319 até Manaus. Ele trouxe a Mivair, a esposa, o que chamou de aventura. E ela topou. Você é corajosa, hein? Ó, tô firme para encarar junto, né? Tá firme, tá consciente que pode ficar dias, né? Sim, consciente. Foram 3.000 quilômetros de Curitiba até o Amazonas. E eles queriam mesmo conhecer Manaus indo pela estrada. Bom, o carro, segundo ele, estava preparado e tinha mantimentos para qualquer imprevisto. É isso aí. A nossa turma alertou sobre as dificuldades. E o advogado até ganhou um presente que ia servir bastante. Dá um presente pra você, vai usar. Esse aqui você vai usar muito para emendar cabo, foi simples, entendeu? E eles foram. Depois a gente vê no que deu. Como a gente comentou, nós nos encontramos em Humaitá. Hoje o transporte graneleiro movimenta bastante os portos por aqui. Mas muita carga também é enviada para Manaus, saindo daqui pelo Rio Madeira. Humaitá é o último município do Amazonas antes da gente entrar no estado de Rondônia. A cidade tem pouco mais de 56 mil habitantes. Quem passa por aqui já consegue perceber que o movimento das ruas e da estrada já não é mais tão tranquilo. Há 3 anos o governo do estado do Amazonas vem construindo esse anel viário com o objetivo de retirar todas as cargas de dentro da cidade, de carretas, de caminhão, de rodotrem, e levar para os portos aqui. São quase 3 horas de viagem até Porto Velho. A pista tem boa qualidade. No caminho, plantações rasteiras, outras mais altas. E a tão esperada chegada. Foram 5 dias de viagem até a capital de Rondônia. Chegamos ao ponto final da BR-319. A estrada termina logo ali. A partir daqui, por terra, a gente pode ir para qualquer outro lugar do Brasil. Enquanto a gente já estava no asfalto, o Marcos, que queria encarar a 319, lutava na lama. Ele e a esposa encontraram um outro casal corajoso que mergulhou o carro no barro. E para seguir a viagem, foi preciso procurar a corrente colocada em um dos pneus, que acabou ficando pela lama. Será que vão chegar a Manaus? Bom, nós já em Rondônia seguimos pela BR-364, que dá acesso a várias cidades. Mas nosso destino era Theobroma, no norte do estado. Viemos acompanhar essa despesca, 18 toneladas de tambaqui. O caminho deles é o de volta para nossa casa, em Manaus. Esse peixe está entre os mais apreciados da região. A propriedade tem 300 hectares, represas de vários tamanhos, com peixe pintado, pirarucu e principalmente o tambaqui. Esta fazenda é uma das grandes fontes do pescado que chega à capital do Amazonas. A piscicultura desta propriedade em Rondônia atende a muitas partes do Brasil, mas desde 2008, 60% da produção daqui
vão para o estado do Amazonas, algo em torno de 1.500 toneladas de peixes por ano. Pescado que pode ganhar novos destinos por causa das dificuldades enfrentadas para escoar até a capital Manaus. Com a logística nossa devido a ter que mandar por balsa, isso vem encarecendo o preço do pescado. Com isso, perdemos qualidade no nosso pescado, que poderia estar na banca, como o manauara gosta do peixe in naturo, então isso vem a ser prejudicado. Nós estamos buscando outros mercados nacionais para levar esse tambaqui, que é um tambaqui da Amazonas produzido em Rondônia. Tudo é trabalhado com a esperança de poder usar a rodovia federal como ela foi um dia. Nós temos trabalhado em cima para que possamos ter essa rodovia 319, porque o acesso seria muito mais rápido. Em um dia e meio, nós estaríamos com pescado lá. Essa expectativa de quem precisa da estrada está nas mãos das autoridades. Que de fato hoje impede que haja uma repavimentação do trecho do meio da BR-319. A obra efetivamente começa agora em 2021. O passo mais importante para a 319 se tornar possível é o licenciamento ambiental. Nós temos já as unidades de conservação que foram estabelecidas. Nós estamos aqui com o projeto de estabelecer portais de monitoramento ao longo da rodovia. Quando a gente fala em 319, não é obra para um mandato só. Lembra do Marcos, que tentou enfrentar a 319? Ele torce para isso acontecer logo. Não foi dessa vez que ele conseguiu chegar a Manaus de carro. Ele desistiu da aventura dos 50 anos. Foi uma experiência maravilhosa, foi muito interessante e sobretudo pelas pessoas que moram na beira da BR-319 e precisam dela pelo menos com o mínimo de condição para que elas consigam ter uma vida melhor. Que a gente não conseguiu concluir, mas valeu muito a pena. A gente aproveitou para conhecer Manaus, arredores, de avião mesmo, chegando lá, foi maravilhoso. Por terra ainda existe isolamento. Ainda estamos separados de grande parte do Brasil. Para quem não se arrisca, por enquanto, apenas por água ou pelo ar se vai e se chega aqui. Foi o que fizeram Marcos e a esposa. Pode não ter sido pela estrada, mas chegaram a Manaus e aproveitaram as 5 décadas de vida do advogado, rodeados pela riqueza da região.